quero desejar bem-vindo para todos vocês, tá? Para todos vocês que estão aqui conectados com a gente. Mais uma live da News Gospel Music Brasil. E hoje Deus proporcionou, nos presenteou com a graça dele para que a nossa cantora, né, amiga nossa, estivesse aqui. Sara Farias estará adorando ao Senhor, ministrando. Deus vai usar tremendamente a vida dela aqui. Eu quero convidar ela. A paz do Senhor, minha irmã. Tô aqui, deixa eu me arrumar agora, né? Eita Deus! Tudo bem? Tudo bem, meu amado. Que oração poderosa, né? Amém. Glória a Deus. Temos que invocar o Espírito Santo, né? Pra estar com a gente, porque ele tem que ser primordial. Sem ele, nada poderemos fazer. Yes. Sem ele, a obra de Deus não avança. Verdade. Sem ele, a gente prega, mas as pessoas não se transformam. Yes. A gente canta, mas nada acontece, né? Quem faz tudo é o Espírito Santo. Verdade. Minha amiga, seja bem-vinda à nossa live da News Gospel Music Brasil. Não só eu, mas toda a equipe, na pessoa aí do Fabrício. Nós te agradecemos, tá? Por você deixar tudo, a sua agenda, a sua correria para nos atender. E eu digo com toda a convicção do mundo, é um privilégio e um presente de Deus você está na nossa live. Minha amiga, deixa Deus te usar aqui. Nós estamos com o coração aberto. As pessoas estão aqui sedentas para receber algo de Deus que vem da sua vida. A live é sua, deixa Deus te usar. Profetiza, ora, canta e bora lá que a gente só quer receber, tá bom? Amém. Primeiro, a paz do Senhor a todos que estão aí, a paz do Senhor a você, ao Fabrício, não é? A todos, quero deixar o meu abraço, aos pastores da Adebras aí em Jacksonville, que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa abençoar a todas as irmãs aí, realmente as irmãs, olha, eu tenho um carinho imenso por essas mulheres. Uau. E as irmãs me carregam no coração e nos joelhos também. Eu digo que esse ano foi um ano que, se eu estou aqui de pé, é porque muitas dessas mulheres oraram pela minha vida, e quando eu encontro com elas dizem: irmã Sara, eu orei tanto por você. Orei tanto, e eu digo, eu sei que vocês oraram, porque de onde eu estava, eu sentia as orações. A oração é tão poderosa que a gente às vezes até sente quando alguém está orando pela gente, tá? Eu já tive essa experiência de estar passando uma fase tão complicada, de eu não ter força para fazer nada, e de uma hora para outra vinha aquela força, eu me levantava e fazia, e eu dizia: alguém está orando por mim agora. Uau. Alguém está orando por mim agora. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus. Vocês sabem que já faz um tempo que eu estou falando sobre o Espírito Santo. Então, assim, Anderson, por onde eu tenho andado, eu tenho visto, sabe, que o reino está falando no Espírito Santo. Não é uma coisa da Sara. Todas as igrejas que eu tenho ido, todas as coisas que eu tenho observado. Ontem eu estava vendo uma live da pastora Edmeia, e ela falava sobre o Espírito Santo de Deus, e eu olhei para o meu esposo, a gente estava no carro, e eu falei: olha só, todo lugar o tema é Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque de tempos em tempos, Anderson, a igreja, ela passa por uma transição. Essa transição, ela é uma transição de cantores, pastores, pregadores, missionários, e quem não se dispõe a entender a mensagem que o reino quer comunicar é tirado do cenário, e entra alguém, sabe, que está conectado com o que o reino quer falar, sabe? Isso aconteceu há 20 anos atrás. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu lembro que a gente passou por uma transição assim, tá? E várias pessoas naquela época desapareceram do cenário mesmo, e outras apareceram. E essas que apareceram carregavam a mensagem do Espírito Santo. Uau. Carregavam a mensagem que o reino queria transmitir, sabe? E aquelas que já estavam no cenário e continuaram no cenário foram aquelas que entenderam o que Deus estava querendo comunicar.
Yes. Então, eu entendo que para esse tempo tão difícil, que foi o ano de 2020, Deus, Ele precisa que a igreja se desperte para o Espírito Santo mais uma vez. Verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem vai convencer, o Espírito Santo é quem vai tornar a nossa palavra poderosa. É o Espírito Santo que vai tornar o nosso louvor poderoso. Aleluia. É o Espírito Santo que convence. E eu quero ler com vocês João 16. João 16, Jesus, ele fala uma coisa interessante no versículo 12. Tá? Ele diz assim: tenho ainda muito para falar a vocês, mas vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Meu Deus. Olha que coisa incrível. Jesus está dizendo que as pessoas não iam suportar tudo que ele tinha para falar, a não ser pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, eu tenho muita coisa para fazer na vida de vocês. Aleluia. Eu tenho muita coisa para falar, eu tenho muita coisa para entregar, eu tenho muita coisa para fazer. Meu Deus. Mas nada disso vocês podem suportar se não for pelo meu Espírito. Aleluia. O Espírito da verdade, o Espírito que convence, o Espírito que transforma. Quando a igreja vai entender que a gente sozinho não faz nada, quando nós vamos entender que a nossa música, por ela não faz nada. A nossa música sozinha, ela só faz as pessoas chorarem, mas não acontece transformação, não tem unção, não liberta, não restaura e não transforma. Jesus mesmo estava dizendo aqui: eu quero levar vocês para um nível maior. Eu quero levar vocês para um nível de excelência, mas sem o Espírito Santo não vai ser possível. Então, Deus está falando à igreja mundial, à igreja nos Estados Unidos, à igreja no Brasil, à igreja na Europa, à igreja na Ásia, à igreja na África. Não façam nada sem o meu Espírito. Parem de fazer as coisas sem o meu Espírito. Parem de fazer os eventos de vocês sem convidar o meu Espírito. Aleluia. E eu me coloco à disposição do Espírito Santo de Deus, aleluia. Tiago, ele fala assim: resisti ao diabo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é que muitos estão fazendo hoje? O contrário. Estão resistindo a Deus, resistindo o Espírito Santo de Deus. Estão se sujeitando a Satanás. E alguém diz assim: mas eu não me sujeito a Satanás. Você se sujeita a Satanás quando você vive uma vida de pecados, tá? Porque quem é o pai do pecado? É o diabo. A Bíblia diz que ele peca desde o princípio, Satanás. Então, algo que eu quero falar para vocês que estão aí na live, aí, nós temos aí 1.400 pessoas na live, e eu quero dizer a essas pessoas: se sujeitem a Deus. Oh, aleluia. Você não vai conseguir resistir a Satanás sem se sujeitar a Deus. Olha aí. E eu me sujeito a Deus pelo Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas agora eu vou dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo na nossa live aqui do News Gospel Music Brasil. Seja bem-vindo nas casas que agora estão unidas conosco nesta live. Seja bem-vindo na vida dessas pessoas que precisam de uma resposta, precisam de uma direção, precisam de uma resolução. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ouvidor dos gritos da alma, conhecedor de todos os choros, o choro da mãe que perde o filho, o choro do filho desprotegido, abraço de Deus, consolador que veio do céu quando Jesus
pediu ao Pai, o Pai enviou, e em Pentecostes o fogo chegou. Ele ora quando ninguém consegue orar, com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, Espírito Santo, Oh, Pai. aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende. Espírito Santo, Santo Espírito. Então vamos continuar, né, gente? O Espírito Santo, sem ele, a gente não pode fazer nada. Incrível, porque Jesus estava dizendo aqui: o que eu tenho para vocês é muito forte, é muito pesado, vocês não vão suportar sem o Espírito Santo, né? E quando Jesus fala assim, o que eu tenho para vocês é pesado, é muito forte, são coisas maiores. Jesus está falando de um nível de visão que sem o Espírito Santo a gente não iria alcançar. Um nível de revelação, sabe? O nível de propósito que sem ele nós não iríamos alcançar. Então, esse ano, pastor Anderson, eu tenho vivido algo sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Uau! E olha que eu sou uma pessoa que há 10 anos eu estou ministrando por esse Brasil, há tanto tempo eu estou escrevendo hinos, mas o Espírito Santo sempre faz coisas novas. Sempre faz coisas novas. Lá no canal no YouTube do clipe que saiu ontem, e já está aí com mais de 250 mil views, para a glória de Deus, tem muita gente dizendo: gente, o que é Paracletos? E eu sempre estou explicando o que é Paracletos. O Evangelho de João foi escrito no grego. E quando Jesus fala: eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador, a palavra ali é Paracletos, no grego. Entrega tudo. E Paracletos quer dizer aquele que conforta, aquele que consola, tá? Então, Paracletos, pastor, naquela época também era uma pessoa que defendia o outro na corte, né? Lá na Grécia, Paracletos era aquele que defendia o outro na corte. Então, o Espírito Santo, ele é nosso defensor. Uau. Por excelência, todos os dias aqui na Terra. Quando eu dei um curso agora, um curso Mulheres de Raiz, eu dei uma aula sobre a nossa união com Cristo. E a teologia sistemática diz que a nossa união com Cristo, ela tem um caráter espiritual e tem um caráter jurídico. Por quê? Porque quando você se casa e é selado pelo Espírito Santo, e Efésios vai dizer que nós fomos selados no Espírito, pelo Espírito, e esse selo, ele me dá uma união jurídica com Cristo. Então, quando eu entro na presença de Deus, mesmo que eu seja um pecador, mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha errado, quando eu entro na presença de Deus, Deus, ele me vê numa união jurídica com Cristo. Então tudo que é de Jesus é meu também. Então eu tenho direito de entrar na presença de Deus juridicamente pela união que eu tenho com ele, pelo selo do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo diz: nós fomos selados pelo Espírito Santo. Isso me dá o direito de entrar na presença do Pai com segurança. Aleluia. Então é por isso que o Espírito Santo, ele é vital na vida da igreja. Ele é vital para o crescimento da igreja. Ele é vital para um casamento. Ele é vital para um ministério. Ele é vital para um homem. Ele é vital para uma mulher. Ele é vital para um jovem, um adolescente. É o Espírito Santo, gente. Glória a Deus. E é ele que está em nosso meio. Vamos cantar mais uma canção.
e a canção Renovo, né? Essa canção Renovo é uma canção muito importante. E a canção Renovo, às vezes, eu gosto de começar os cultos com ela. Porque as pessoas muitas vezes chegam na igreja dilaceradas, cansadas. E quando a gente começa a cantar Renovo, Jesus já vai renovando ali, já vai tocando na estrutura das pessoas, não é? E eu sempre digo uma coisa: Renovo não vende na farmácia. Renovo não vende no shopping. Renovo você não encontra no hospital. Renovo é Deus que dá. Verdade. Então nós vamos adorar agora com a canção Renovo, e seja renovada aí onde você estiver, em nome de Jesus, né? Vamos lá. Pai, me dá disposição para aprender de ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui apenas de passagem, eu não vim aqui pedir mais um milagre. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, vai tocando, Senhor, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo, vai renovando, Senhor, vai renovando, Pai, renova os sonhos, renova a fé, renova a convicção, renova a estrutura, Pai. Aquele que perdeu a fé, aquele que perdeu a convicção, vai devolvendo a convicção, vai renovando a convicção para a glória do teu nome, Senhor, aleluia. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que presença é essa? Sem renovo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não. Sem renovo, a gente começa e não termina. Por que é que tem tanta gente começando e parando no meio? Olha aí, por que é que tem tantas pessoas começando e se cansando? Começando e perdendo foco? Porque você precisa se lembrar que você precisa de renovo. Aleluia, glória a Deus. Né? Tem uma história muito conhecida de tantas pessoas, que é a história do lenhador, que ele começou a cortar ali as árvores, e aí ele começou a cortar árvores e ele precisava cortar mais árvores. E ele disse: eu vou acordar mais cedo amanhã para cortar mais árvores. E no outro dia ele acordou mais cedo, mas ele não conseguiu cortar mais árvores. E aí ele falou: amanhã eu vou acordar mais cedo ainda para cortar mais árvores. Olha aí. E um dia chegou uma pessoa mais sábia e olhou para ele e disse: o que é que você está fazendo?
Ele disse, eu preciso cortar mais árvores, eu preciso render mais, por isso eu estou acordando mais cedo todos os dias, mas não está surtindo efeito. E foi quando o sábio disse para ele, quantas vezes você parou para afiar o machado? Uau! Meu Deus, pega isso daí. Renovo é parar para afiar o machado. Então a gente precisa parar para refletir, a gente precisa parar para ler a palavra, estudar a palavra, a gente precisa parar para orar. E essa oração não é aquela oração assim que eu entro e saio da presença de Deus, não, é Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, onde eu estou errando, sabe aquela oração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração, sonda as minhas motivações, Pai, aleluia, glória a Deus. As minhas motivações te agradam ou elas são reprovadas pelo Senhor? Principalmente nós que temos ministério, meu Deus, principalmente nós que somos levitas, principalmente nós que somos líderes na casa de Deus, nós precisamos que o Senhor olhe qual é a motivação do nosso coração. Verdade. Glória a Deus. Aleluia, é isso que você precisa fazer, sabe? Às vezes a gente está ali envolvido na obra de Deus e você está tão envolvido e às vezes você se envolve tanto com o ministério que você esquece de afiar o machado. Mas o Senhor está falando com alguém aqui hoje, tá? Quantas vezes você parou para afiar o machado? Quantas vezes você parou, aleluia, para analisar a qualidade dos teus relacionamentos, a qualidade da forma como você tem se relacionado com seu esposo, com sua esposa, com os seus filhos. Olha aí, aleluia, gente. Glória a Deus. Quantas vezes você parou para refletir? Será que o que eu tenho dado à igreja é o que a igreja merece? Meu Deus! Comida de qualidade. Né? Ou seja, você que é pastor, você que é líder, você que é levita, você precisa sair mesmo às vezes da internet, né? Sair do ativismo e buscar comida quente. Uau. A noiva de Cristo precisa de comida de qualidade, a igreja precisa de comida de qualidade. E às vezes você vai pregar e você não para estudar a palavra e chega na hora do culto é que vai ver o que é que eu vou pregar hoje. Espírito Santo me diz o que é que eu vou pregar hoje. Meu Deus! Não, você sabe que vai pregar? Estude a palavra e diga, Espírito Santo, me dê uma palavra. Aleluia, glória a Deus. Gente, e nós precisamos fazer com que a nossa oração, o foco, eu preciso muitas vezes sair do foco. Às vezes a pessoa está focada só nela. Esse foi um ano que eu sofri muito e o sofrimento deixa a gente egoísta, né? Porque você acha que ninguém está sofrendo mais do que você. Só que quando você entra na presença de Deus, você percebe que tem hora que Deus tira o seu sofrimento do foco. Parece que Deus está ignorando o que você está sentindo. Eu passei por isso várias vezes, tá? E você, Senhor, 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 e Deus, ei, o foco não é o seu sofrimento. O foco sou eu. Eita Deus! Aleluia. O foco é o que eu tenho para fazer na tua vida. Através disso. Nós estamos vivendo uma igreja que olha para o próprio umbigo o tempo inteiro. Meu Jesus. Tá? Uma igreja que só sabe olhar para si. Uma igreja extremamente egoísta. Está repreendido. Esse ano Deus tem tratado muita coisa na minha vida. E o que Deus faz na minha vida eu comunico à igreja. Sabe? Então, por exemplo, vamos tirar as nossas dores do foco. Aleluia. O foco é Ele. Glória a Deus, aleluia. O foco é o reino. Aleluia. Eu acho incrível porque Jesus estava ali sendo crucificado. E no auge da dor, no auge do sofrimento dele, ele dizia, Pai, perdoa eles. Uau, olha isso. Perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. No auge da dor, no auge do sofrimento, Jesus estava ali o tempo todo focado no propósito. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes eu tentei fugir do foco esse ano, né? E o Senhor disse, minha filha, o foco é o reino. O foco é o reino, não é? Então Deus está falando para alguém aqui. Glória a Deus. E por falar nisso, nós vamos adorar o Senhor mais uma vez com a canção Coisas Maiores.
Jesus. E coisas maiores, ela tira realmente o foco da dor e ela coloca o foco no futuro, né? Na perspectiva de Deus. Quando Jesus olhou para os discípulos estavam abatidos, Meu Deus. porque Jesus ia voltar para o céu. Mas o que é que acontece? Jesus olha para os discípulos e diz: aquele que crê em mim fará semelhantes coisas das que eu fiz, e ainda vos digo que fará coisas maiores. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra ti. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores. Aleluia! Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra ti. Meu Deus! Receba esse decreto, receba essa palavra. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra ti. Recebe. Você crê nessa palavra? Então receba a força que Gideão recebeu. Receba a alegria que Gideão recebeu. Para crer no que Deus tinha para a vida dele. Aleluia. Porque Deus tem coisas. E Jesus já falou aqui: o que eu tenho para vocês, vocês não podem suportar. Só pelo Espírito Santo. Porque é algo maior. É algo sobrenatural. Olha aí. E quando eu digo aqui, quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim, malhando trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou. Esse malhando trigo no lagar, eu tô falando de Gideão. Uau! Porque Gideão, ele estava o quê? Desconfiado. Você já viu uma pessoa desconfiada? Uma pessoa com medo de tudo, que ela acha que é a iminência da tragédia. Olha isso, gente. Tá? O Senhor falou comigo a semana passada, eu estava orando e o Senhor disse: tem muitas pessoas que estão vivendo na iminência da tragédia. Uau. Elas acham que vai acontecer uma tragédia a qualquer momento na vida delas. Né? E é terrível viver. Gideão vivia assim, na iminência de uma tragédia. Ele achava que a tragédia ia acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. E o Senhor disse: começa a orar, porque eu vou quebrar o ciclo da tragédia, né? Na vida de tantas pessoas. Glória a Deus. E isso é uma revelação tão profunda que só intercessor recebe, né? E Gideão, ele vivia num ciclo de tragédia muito grande. Ele plantava e ele não colhia nada do que ele plantava. Quando o que ele plantava começava a fazer efeito, vinham os midianitas e acabavam com a novidade da terra. E o Senhor está falando com alguém: eu vou tirar essa sensação de tragédia da tua vida. Quando esse furacão passar, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar quando esse furacão passar? Como será que vou reconstruir
O que a guerra me tomou, o que o vento levou, como será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê. Nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, o céu está me carregando. Até aqui me ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou. Ramana chorei que onarai. E o azeite não acabou. Até tudo isso passar, o que me resta é adorar. É adorar. Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê. Nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. É que o céu está me sustentando, o céu está me carregando. Até aqui me ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou. Até tudo isso passar, o que me resta é adorar. É adorar. A Bíblia diz: em todo tempo estejam alvas as vossas vestes, Yes. e acesas as vossas lâmpadas, né? O diabo pensou que a minha lâmpada ia se apagar, mas ela está acesa. Glória a Deus, aleluia. E às vezes a gente não entende qual é o propósito dos vales que nós atravessamos. E uma das coisas que eu entendi, uma das poucas coisas que eu entendi esse ano, porque eu ainda não entendi tanta coisa, mas uma das poucas coisas que eu entendi esse ano é que havia uma expectativa do inferno, que eu só adorava a Deus porque Deus me dava tudo que eu queria. Meu Deus. E é um fato isso, porque até hoje tudo que eu quis Deus me deu. Tudo que eu pedi ao Pai, né? Eu nasci numa família muito simples. Eu sempre falo isso em muitos lugares. Na casa da minha mãe não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. E a minha mãe, depois que ela foi mãe de 6 filhos, porque os 2 primeiros filhos da minha mãe também morreram. E a minha mãe, ela fez um pacto com Deus que se ele desse filhos a ela, e esses filhos não morressem, ela criaria todos na casa dele. Aleluia. E a glória da minha mãe é ter todos os 6 filhos servindo a Deus. Quando ela teve 4 meninas, ela disse: Senhor, eu queria ser cantora, mas eu nunca tive condições. Mas se o Senhor for bom comigo, me dê pelo menos uma filha cantora. Meu Deus. Né? E todas as filhas dela são cantoras. Então nós fomos criados nessa atmosfera profética, sabe? E eu aprendi com a minha mãe a pedir e receber. E tudo que eu pedi ao Pai, Ele me deu. E havia uma expectativa do inferno: ela só te adora porque tudo que ela pediu, o Senhor deu. Estou emocionada. Realmente, eu também não podia ser mãe, e Deus me deu a minha filha na Vitória. Aleluia. Eu tenho testemunhos para tudo na minha vida. Tudo que o homem da terra declarou impossível, eu tenho testemunhos que Deus me deu. E havia uma expectativa do inferno, que se Deus me desse um não, eu não o adoraria mais. E isso foi quebrado e caído por terra, porque esse ano Deus me deu um não.
Mas mesmo recebendo um não da parte de Deus, a minha lâmpada não se apagou. Uau. E Aleluia. as experiências que eu tenho vivido com Ele são extraordinárias. E o Senhor, Ele usou um profeta. E o profeta confirmou isso que nós estamos falando aqui de uma forma muito precisa. E é por isso que eu digo, sem o Espírito Santo de Deus, sem Ele clareando as revelações do Pai, a gente não consegue caminhar para o futuro. E uma coisa que o Espírito Santo tem me dito esses dias, uma coisa que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, né, que ele tem me elevado a um nível de compreensão do futuro, não do presente. Uau. E isso é extraordinário. E é por isso que eu tenho ministrado nas igrejas e eu tenho dito, agradeçam a Deus pelo futuro. Andem com o Espírito Santo de Deus, porque sem Ele, você se prende no presente e não consegue se libertar do presente. Tá? E o presente muitas vezes ele é opressor e você precisa se libertar do presente e entrar no futuro com Deus. Show, tá? E a próxima música que a gente vai lançar é Deus de Futuro. Olha isso. É baseado nisso que eu tenho recebido da parte de Deus. Isso tem incomodado Deus, uma igreja que está presa no presente, tá? Uma igreja que está presa ou no passado ou no presente, e os dois incomodam Deus. Nós precisamos viver o hoje marchando para frente, porque o nosso futuro está garantido nas mãos de Deus. Aleluia. O nosso futuro, se não for aqui, é lá com Ele, nas bodas do Cordeiro, tá? Então a igreja tem que focar no futuro. Então vamos cantar aí. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Meu Deus, só aleluia. quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Isso é pros fortes. Até o dia raiar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Aleluia. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Meu Deus! E ainda adorar até o dia raiar. Vai adorando. Aleluia. Vai adorando. Até o dia raiar. Aleluia. Essas canções tudo é composição sua, Sara? Sim. Pela graça de Deus, né? Todos esses hinos são nossos, né? É o Senhor que nos deu, todos eles. Meu Deus. E na sua casa todo mundo, pelo que eu vi, é tudo reteté mesmo, tudo manto. Olha, até a minha pequena, que ela ama a Bíblia, ela ama as histórias da Bíblia, sabe? E tem hora que ela mesma teve um dia no carro que ela pregou dentro do carro. Ela contou a história de Moisés com a interpretação dela. Olha aí. Sem Bíblia, sem nada. E a gente ficou todo mundo surpreso. Então é o que eu posso falar sobre isso, né? Todo mundo aqui é do reteté mesmo. Isso é muito bom, né? Agora o meu marido, ele é um homem discreto.
Meu esposo, ele é teólogo, ele é professor de teologia, ele dá aula na FAESP, que é a Faculdade de Teologia da nossa igreja aqui, Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo, e nós congregamos aqui na sede de Guarulhos. O meu esposo, tudo dele é a palavra, ele é mais tímido, mas Jesus também, quando pega ele entra no mistério. Olha aí. E seus pais? Meus pais também. O meu pai, ele se converteu, ele tinha 18 anos. A minha mãe aceitou Jesus quando a minha avó aceitou Jesus. A minha avó aceitou Jesus, a minha mãe tinha 7 anos de idade. Então, todos nós fomos criados nesse ambiente, né? Eu sempre fui da Assembleia de Deus, passei 6 anos na Sara, nossa terra, e depois eu voltei para a Assembleia de Deus de novo. A raiz, né? Isso. Então vamos lá, vamos cantar aí Sobrevivi, tá? E eu profetizo a vocês essa coisa boa chegando, em nome de Jesus. O Senhor já tem falado, né? Que algumas pessoas viverão coisas grandes da parte dele, e eu profetizo e desejo que você seja uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Né? Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, aleluia, eu creio. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Aleluia! Aleluia! Quem tem vida aí, dá um glória a Deus aí. Sobreviveu. Glória a Deus! Essa música é a música pro ano, né? Quantas coisas passamos aí. Pandemia, fecha a porta, abre porta, máscara, não pode, Covid, um morre, o outro morre. E aí a gente vem e canta Sobrevivi, né? Deus é lindo Amém. Demais. É uma Amém. música que foi a resposta, né, para nossas vidas mesmo. Mas para finalizar, eu sei que você tem um compromisso aí ainda, vamos orar, encerrando essa live e abençoando o povo, abençoando as nossas vidas. Deus abençoe você, Sara, sua casa, esse carinho, olhar para você é ver Deus na sua vida, o seu público aqui te acompanhando, colocando você é linda, dando seus louvores, tal, esse carinho, isso é muito bom, a gente, né, ver essas pessoas falando de você assim, é porque você é uma pessoa realmente que todos nós amamos você muito. Então eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs, né, um grande abraço a todos vocês, e todas as noites no meu altar eu coloco tudinho nos pés de Jesus, viu? Eu digo, Senhor, eu intercedo por todas as pessoas que me pedem oração, todas as pessoas que acompanham o meu ministério, que precisam de um milagre. Oh, Jesus, visita essas pessoas. Eu sempre oro todas as noites no meu altar. Uau. Então deixa o meu abraço, que Deus abençoe você, o pastor Fabrício, né? Ele falava com a gente, né? Que Deus abençoe, né? A todos os irmãos aí nos Estados Unidos, como também todos os países que estão nos acompanhando. Amém. Minha querida, Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo por esse carinho.